Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a segunda noite da nossa novena em honra a Santo André, em preparação à festa de Santo André. Celebramos também hoje uma santa muito virtuosa, Santa Isabel, da Hungria, que foi prometida desde criança em casamento e foi morar num palácio desde muito menina e na Alemanha e sofreu alguns ataques contra a sua impureza, porque a vida palaciana ela não é fácil. Festas pomposas, propostas mundanas fora do Santo Evangelho. Porém, Santa Isabel, ela viveu corajosamente a renúncia, muito discreta, não permitiu se envolver. É como se, para um homem casto, como São José, lhe propusessem algo de impuro. São José vai olhar para aquilo ali, não vai nem fazer cócegas na sua vontade, porque aqueles movimentos compulsíveis e irascíveis nos santos, eles são elevadíssimos à potência divina. Então nós queremos, amados irmãos e irmãs, ser santo. Vou ensinar para vocês como se faz do mesmo modo que a gente estuda matemática. 4 elevado à potência 2, dá quanto? 16. Aí você coloca você pequenininho, reles mortal, e em cima de você coloca a potência de Deus. Você, elevado a Deus, dá quanto? O infinito. A sabedoria. Então, peguemos a nossa miséria, humildemente, como os santos, e permitamos Deus ser a nossa potência, o infinito. E quem tem a vida elevada ao infinito, as coisas da terra não tem muita graça, passa batido, não há muita preocupação. Por isso, irmãos e irmãs, que os santos têm segredos nas suas vidas, né? E aí depois Isabel, já passando por todas as dificuldades, ela foi de fato, casou-se com o conde Luís IV da Alemanha, e este conde ele foi enviado para salvaguardar os cristãos. Havia a ordem dos templários, os cruzados, eles eram estes que ajudavam protegiam os cristãos contra homens, chamados os sarracenos, muçulmanos hoje. E muito parecida essa história com a história de Nossa Senhora do Rosário, né? Que Pio V intercedeu pelo exército que lutava contra os otomanos, os turcos, e foi a última grande guerra naval. E São Pio V disse: vão que eu estarei aqui intercedendo por vocês, no exército europeu, que na hora da guerra naval, a Virgem do Rosário apareceu, e os testemunhos que os turcos deram é que viram uma grande e bela mulher no céu, que defendeu e protegeu. E assim nasceu a festa de Nossa Senhora do Rosário. E com Isabel da Hungria não foi tão diferente na sua vida. Depois ela foi expulsa do palácio, quando o marido dela lamentavelmente morreu, defendendo os cristãos. E aquela menina jovem que ajudava tanto os pobres, agora ela estava pobre, na rua, com 3 filhos para criar. E aquela que tanto ajudou os pobres, agora nem os pobres ajudavam ela. E ela acabou sendo hospedada por um padre,
e o lugar que o padre deu para ela morar foi a pocilga, a casa dos porcos. E Isabel estava, de repente, se viu morando na casa dos porcos. Antes disso, tinha dado seus 3 filhos para a instituição de caridade cuidar, para que eles não morressem de fome. E depois Isabel tinha uma experiência. O próprio Senhor aparecia para ela, para consolá-la. Ela também era visitada por santos. Veja, é muito bonito. Então, você ser um pobre, não ter nada e ser visitado pelos santos do céu. E ser consolado pelo próprio Cristo. Depois, quando os soldados do seu esposo voltaram da defesa dos cristãos, eles intimaram o rei. Como é que vai deixar Isabel vivendo nessas condições? Então, ela foi chamada de volta e foi dada um castelo para morar com seus outros 3 filhos. E ela, nesse inteirinho, fundou um hospital e voltou a ajudar os pobres. Veja, não guardou nenhum ressentimento. Ela poderia, eu ajudei vocês não me ajudaram, agora não quero saber de vocês. Não. Isabel não ficou lambendo as feridas do ressentimento. Ela estava sempre acima, porque lembre-se que a sua humanidade era elevada ao infinito, que é o amor de Deus. E nisso, então, é esse testemunho belíssimo de Santa Isabel que ilumina o nosso pequeno retiro popular de uma semana de novena com Santo André. E neste Santo Evangelho, vamos pedir também, amados irmãos e irmãs, a graça de sermos curados da nossa cegueira, como o cego hoje clama a Cristo a graça de enxergar. Filho de Davi, tende piedade de mim. Para que a alma enxergue a Deus, é preciso reconhecer-se pecador. É preciso que Deus cure a cegueira que nos vem por meio do pecado, destas mesmas forças que são elevadas aos bens materiais, aos desejos, às paixões, a tudo aquilo que humanamente a gente muitas vezes se vê envolvido, pelas tendências das paixões e de queremos estarmos perto daqueles, somente perto daqueles que eu tenho afinidade. Senhor, filho de Davi, piedade de mim. Vamos fazer o caminho catequético da purificação de nós mesmos, e muitos estão, graças a Deus, a olhos vistos, fazendo este caminho de purificação pessoal. Deus vai, após isto, aumentando o seu amor com sua graça, e daqui a pouco o coração, por causa de um rebanho, 1 Pedro 5,3, que o rebanho tem a forma do pastor, e o pastor seja um modelo para o rebanho. Aí é onde é que está. Quem quer ser modelo? Ninguém. Não, deixa eu quietinho na minha, porque esse negócio de ser modelo, não sou modelo para ninguém. O que é que São Paulo diz, minha gente, em suas cartas? Sede os meus imitadores. Se você não quer ser modelo de cristão, o que você está sendo dentro da sua família, como pai e mãe? Nada? Não, você é modelo para o seu filho, sua filha. Se você é modelo dentro de casa, deve também, sim, ser modelo na comunidade. E aí, quando eu quiser, sim, ser modelo, eu, Padre Bruno, quero ser um modelo para os meus paroquianos. Se vocês não me tiverem assim, vão ter quem? Quem? Me digam. Os youtubers não vão vir dar unção dos enfermos na sua casa, nem lhe dar comunhão, nem vão vir rezar missa para vocês, porque, primeiramente, a passagem aérea é muito cara. Ser meus imitadores de São Paulo, somos modelo de um rebanho, e o rebanho deve ter a forma do pastor. Depois, a gente vai buscando se configurar a quem? Ao bom pastor que é nosso Senhor Jesus Cristo.
a vida dos santos, como hoje a gente contemplou Santa Isabel da Hungria, a vida do santo apóstolo Santo André, segurando uma cruz em forma de X. Não vou segurar uma cruz em forma de cruz, vai ser em forma de X. Interessante que os dois irmãos não morreram como seu fundador, como nosso Senhor, como São Pedro. Não sou digno de morrer como meu Senhor, Jesus Cristo. Aí os algozes disseram o quê? Não tem problema. Pode deixar que a gente vira a cruz de cabeça para baixo. Até hoje em Roma, nos portõezinhos, na Capela Sistina, tem duas cruzes de cabeça para baixo. Este símbolo é a cruz de São Pedro, né? André também. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Morreu com os braços e com as pernas abertos. Então, amados irmãos e irmãs, por fim é isto. Peçamos a graça de ver, de enxergar. Nosso Senhor disse: enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. Quando foi que a nossa fé nos salvou, cristãos? Quando fomos batizados. Que enxerga, pois, de novo. Ou seja, um dia eu já enxerguei. E estou enxergando e quero enxergar, porque eu quero hoje, amanhã e depois de amanhã viver o meu batismo. Viva, amado irmão, o seu batismo. Lembre-se da fé que fez você enxergar a luz do ressuscitado, que foi o batismo, que fez você se tornar filho de Deus. Se você não tivesse sido batizado, você hoje tem a certeza que nasceu, que tem um registro de nascimento, com filiação pai, mãe, inclusive é um dos documentos que a gente pede na secretaria, o registro de nascimento da criança, para anotar direitinho no livro o nome dos pais, né? Mas depois disso eu sei que espiritualmente tive um nascimento para Deus. Aonde foi? Na pia do batismo. Então, cristão, enxerga de novo, reze, pedindo a Deus a graça que lhe foi dada no dia do seu santo batismo. E com isso, celebremos esta graça. Depois, nosso Senhor vai infundir uma graça em sua alma e você vai proclamá-lo em seus pensamentos, em suas palavras e em suas ações. Nesta missa, eu estou para quê? O meu pensamento está em que ali vai morrer Cristo hoje neste altar? O meu pensamento está em que eu vou receber nosso Senhor Jesus ressuscitado na Santa Eucaristia. Então, desde o começo, eu estou na missa, por isso que eu chego um pouquinho antes, sento-me, rezo e vou conscientizando que eu vou participar do santo sacrifício da Eucaristia. Nada de ficar nas portas batendo papo, atualizando as coisas. Deixa para depois, na fraternidade da quermesse, ou amanhã, quando você estiver na sua caminhada, né, fazendo seu exercício físico, aí você chama a comadre para conversar, o compadre para conversar. Mas antes da missa, eu venho então preparando-me para receber e viver este santo sacrifício. Deus vai infundir graças em nossas almas e eu terei a coragem de não ser como o mundo, medroso, com medo de morrer, com medo de defender a fé. Não. Quando eu for chamado para dar testemunho de Cristo em meus pensamentos, em minhas palavras e em meus atos, assim eu darei. Um covarde do mundo faz o quê? Na hora do martírio. Se esconde, pega o beco. André, Santo André, o que fizeste na hora do martírio? Abraçou a cruz. Quem não tomar sua cruz de cada dia e seguir a mim de Jesus, não será digno de mim. E ser digno de Jesus é algo muito sério. É simplesmente ter a eternidade no céu. Isso é que significa ser digno de Cristo. E Ele nos concede, irmãos e irmãs, esta dignidade cá na terra, nos purificando, como fez nesta catequese com o cego de nascença, que sou eu e você, cada um de nós com um grito
dizemos: Filho de Davi, tenha piedade de mim, tenha piedade de mim. E nosso Senhor vai nos devolvendo a visão, vamos enxergando mais uma vez a luz da verdade. Daqui a pouco estamos aí corajosos e firmes, dispostos para testemunhar Cristo como nosso Senhor, então, foi testemunhado na vida de Santa Isabel da Hungria, na vida de Santo André. Conselho do Senhor esta graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.